até agradecendo o Felipe mais uma vez pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Felipe, como que você viu essa decisão de suspensão de 15 dias da Justiça e quais são os seus passos agora? O que você vai fazer, o que você pretende responder e o que você está esperando? Um abraço, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Batista. Boa tarde, família Bumbinha. Breno, vamos lá. Esses 15 dias que a juíza pede de prazo para ser notificada da decisão de São Paulo, é um procedimento legal, né? Que para que o processo seja corra com o andamento normal. Dentro desses 15 dias, nós temos que notificar o juízo da nossa visão ali do que vai acontecer, e a gente espera que ela decida por novas eleições. Eu, particularmente, Felipe, acredito que, assim, a gente é leigo no assunto, né? Mas, analisando o que ela disse da primeira vez, já era para o Guarani ter marcado em 30 dias, e eu acho que tem que ser tudo do zero. Inscrições de chapas, como se fosse uma nova eleição. Como que você está encarando? Você acredita nisso também? Você vai responder em relação a isso, que acha que tem que ser tudo do zero? A decisão foi muito clara. Ela fala na decisão que ela anula os atos, anula aquela assembleia. Ou seja, nós temos que começar do zero. O processo tem que ser todo iniciado do zero. Mesmo porque existem associados que no momento atual não estão aptos e associados que no momento atual estão aptos. Diferentemente de voltar a uma assembleia lá de trás de dezembro. Então, inclusive, novas eleições permitem que novas pessoas se candidatem, né? Então, quando ela anula aquela eleição anterior, no meu entendimento, ela deixa claro que o processo inicia-se do zero. E o que está acontecendo é que o Guarani está querendo ganhar tempo, né? Ao invés da gente cumprir decisão judicial e iniciar o processo, já deveria ter feito isso para a coisa andar o mais rápido possível. Eles se aproveitam do prazo ali para enrolar. Essa é a verdade. O Guarani não precisa disso. E é muito importante eu colocar para a família bugrina que quem decidiu colocar o Guarani nessa situação foi eles mesmos. Inclusive a comissão eleitoral, na pessoa do senhor Marcelo Dias, no dia da Assembleia, explanou, falando para o senhor André Torquato, que aquilo que estava sendo feito era irregular. Isso está no processo. E mesmo assim, eles optaram em colocar o Guarani nessa situação. Então, se eles tiveram a capacidade de colocar o Guarani nessa situação, eles que agora resolvam o mais rápido possível o problema. Porque a família bugrina não aguenta mais esse tipo de situação. A gente quer a coisa correta, a gente preza pela coisa correta. A gente mobilizou os associados para ir votar e, infelizmente, no dia eles fizeram tudo o que fizeram. E o Guarani está sendo muito penalizado. A democracia bugrina está sendo penalizada, né? E isso foi uma decisão que partiu deles. Inclusive, na Assembleia, quem defendeu essa aberração que foi feita foi o próprio André Torquato, que é o nosso presidente do Conselho e advogado do Guarani, né? E que muito me espanta, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar, inclusive para o André Torquato, como que ele recebeu do Conselho Administrativo do Guarani as contas para apreciação do Conselho Deliberativo, da qual ele preside. E chegou a informação para nós, e é fato verídico, pode confirmar isso, Breno, que as contas não foram validadas pelo Conselho Deliberativo, porque o CA do Guarani não entregou no prazo. E o senhor André Torquato está preocupado em postergar uma eleição, sendo que tem atos acontecendo dentro do clube que deniguem a imagem do clube social do Guarani, da instituição Guarani Futebol Clube. Né? Então, é lamentável o que está acontecendo. Né? Eu tenho 46 anos de idade, sempre fui sócio do Guarani, eu nunca vi uma apreciação de conta não ser deliberada pelo Conselho Deliberativo. Né? O CA perdeu o prazo. O senhor André Torquato é o presidente do Conselho Deliberativo e deveria tomar atitude em frente a isso.
Porque, inclusive, se você procurar no estatuto, você vai ver que isso é passivo de destituição do Conselho de Administração. Mas o que me parece que está acontecendo é que eles querem ganhar tempo da eleição, que eles mesmos colocaram o Guarani nessa situação por decisão deles, alertado pelo senhor presidente da comissão eleitoral que aquilo estava sendo feito era errado, que estava penalizando centenas de associados. Então é isso, Breno. Parece que o Guarani quer tempo, parece que a situação quer postergar uma decisão judicial, e a gente espera que a juíza coloque as regras do jogo com novas eleições para que todos possam participar, para que o associado do Guarani possa exercer o seu direito político de forma tranquila, de forma lisa, de forma transparente, e que essas coisas nunca mais aconteçam na vida do Guarani. Nós estamos em contato com o Felipe Rosselli, que é o candidato da oposição no Guarani. Antes de eu passar para o Batista, só uma última da minha parte. Pelo seu entendimento, Felipe, a juíza deu os 15 dias de suspensão, né, para tentar ouvir você e também esperar aquela resposta que vai vir negativa do recurso do Guarani. Você acredita que depois de 15 dias as eleições serão marcadas, confirmadas, né, por ela novamente, e daí mais 30 dias, aí enfim teremos eleições no Guarani no mês que vem? No meu entendimento, o prazo que foi dado lá atrás é o que, o que é válido. Mas a gente vai peticionar um pedido em juízo para que seja a eleição proclamada o mais rápido possível. A gente quer que essa situação se encerre, né, da melhor forma possível, para que o associado possa, enfim, decidir os rumos do Guarani. Batista ao vivo conosco, Felipe Rosselli, candidato da oposição do Guarani. Ô Felipe, um abraço, muito obrigado por atender uma vez mais aqui a nossa reportagem. O nosso objetivo é esclarecer o máximo possível o nosso ouvinte, o torcedor do Guarani, que está preocupado com essa situação. Agora, veja, ontem até falei a respeito disso. O despacho da magistrada, com todo o respeito que lhe tenho, a magistrada teria que explicar com mais detalhes, ter uma solução já pronta para aquilo que ela está determinando. Então, vai ter novas chapas? Não vai ter novas chapas? Quem é que tem direito a concorrer? E o prazo que no estatuto é pedido de 30 dias. Vai ter que publicar em jornal de grande circulação. De novo, vai ter que fazer uma publicação falando a respeito da eleição. Ou seja, são detalhes importantes para que se tome as providências necessárias. Então, sim, o Guarani está empurrando aí, mas a magistrada, você não acha que ela tinha que ser mais clara na sua decisão, ô Felipe? Batista, eu entendo que a juíza ela está aguardando a questão formal do processo, essa notificação de São Paulo, para poder, enfim, nortear como vai ser o processo. Mas o despacho também que ela deu lá atrás é muito claro. Ela anula os atos. Então, se os atos estão anulados, obviamente que a gente tem que iniciar um novo processo, um processo que parte do zero, que vai ter que cumprir todo o rito estatutário, né? É edital publicado, forma-se novas chapas, uma nova coleta de apoiadores, né? A comissão eleitoral vai avaliar quem está apto, quem não está apto, e a partir disso o processo rola seguindo todo o estatuto, seguindo o rito estatutário. Mas não dá tempo, porque se for fazer exatamente da mesma maneira, o estatuto pede 30 dias. Então teria que fazer a publicação num jornal de grande circulação e pela determinação da magistrada, não dá tempo de tomar essas providências. Por isso que eu estou dizendo que haveria necessidade de que os caminhos fossem apresentados para que pudesse, respeitando o estatuto, colocar a data correta para novas eleições. Batista, então, ela vai fazer isso. Ela vai nortear o processo
ela está aguardando ser notificada da decisão de São Paulo para, a partir disso, ela nos orientar de qual forma vai ser realizada a eleição. Nós vamos peticionar uma peça dizendo, apresentando qual é o rito estatutário. O Guarani também fez um pedido, até mesmo para a gente orientar com relação a como funciona o nosso procedimento interno. E a partir disso, no próximo passo da Justiça, provavelmente ela vai nortear o processo com todas as prerrogativas ali que constam no Estatuto. Então, mas como você está dizendo que é motivo até para a destituição do CA, sendo que a coisa não está clara, não existe norte para ser seguido. Então eu não consegui entender essa sua colocação, porque no primeiro momento a magistrada tinha cancelado tudo e depois, num segundo momento, manteve-se os atos dessa administração desde a eleição até a nova eleição, que no primeiro momento teria que ser marcada em 30 dias. Então, como destituição, sendo que está sendo cumprido aquilo que a magistrada determinou no seu despacho? Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu estava falando sobre a questão da apresentação de contas para o Conselho Deliberativo. O Conselho de Administração do Guarani não cumpriu o prazo para entrega das contas para deliberação do Conselho Deliberativo. As contas não foram apreciadas pelos conselheiros. E isso é estatutário. O André Torquato, que é o advogado da causa das eleições, é o presidente do Conselho Deliberativo. E nesse caso, é um caso de destituição, sim, estatutário, porque o Guarani não apresentou as contas para o Conselho Deliberativo. Está lá no Estatuto. Então, o que eu estou dizendo com relação à destituição é com relação às contas do Guarani, que não foi apresentada aos sócios, aos conselheiros. E são os conselheiros que representam os sócios. São os conselheiros que avaliam as contas. Então, eu disse que o nosso presidente do conselho, que está preocupado em ganhar tempo nas eleições, ele deveria, na verdade, estar preocupado com as contas do Guarani, que o Conselho de Administração não teve a capacidade de entregar no prazo. Não entregou. E o Conselho Deliberativo não avaliou as contas, que foi aprovado em Assembleia de Sócio, sem ter o crivo do Conselho Deliberativo. Entende? Ok, Felipe, um abraço para você. Muito obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Um abraço para vocês. Aí o Felipe Rosselli, mais um